Olá, graça e paz. Nós estamos na casa de Deus, estamos contentes porque Deus mandou uma chuva maravilhosa há poucos instantes e nós estamos felizes por essa chuva maravilhosa que o Senhor mandou, tá? Amados, nós vamos hoje pregar uma mensagem e eu creio que eu vou dar um tempo em pregar algumas mensagens no Velho Testamento, porque nós iniciamos novamente, na semana passada, o livro de Mateus, ou melhor, o Novo Testamento. Então nós vamos agora passar até o final do ano, vamos terminar, se eu não estou enganado, faltando 3 ou 4 dias para o dia 31 de dezembro. Vamos terminar por volta no dia 27 de dezembro deste ano, que nós vamos terminar o livro de Apocalipse, terminando o Novo Testamento, certo? Muito bem, então eu quero dizer para os irmãos que agora nós vamos deixar de pregar, nós pregamos algumas mensagens no Novo nesse meio tempo, mas nós, como estávamos lendo o Velho Testamento, nós aproveitamos que todo mundo estava lendo o Velho e nós fizemos algumas mensagens baseadas no Velho. E eu quero trazer um ligeiro esclarecimento. Hoje vamos pregar no livro de Malaquias, que foi o último livro que nós lemos no Velho, obviamente o último, né, do Velho, e vamos pregar em Malaquias. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, duas coisas aqui. Tudo quanto outrora foi escrito, está se referindo ao Velho Testamento. A outra palavra, consolação pelas Escrituras. Quando no Novo Testamento fala-se de Escritura, está se referindo ao Velho, porque nesse momento que Paulo escreve o livro de Romanos, o Novo Testamento na prática não existia, como nós conhecemos hoje os 27 livros. Só para trazer esse esclarecimento, porque quando a Bíblia fala de Escritura, nós precisamos lembrar que está falando do Velho. E no capítulo que eu acabo de ler, no versículo de Romanos 15, 4, diz que o Velho Testamento foi escrito com essa finalidade, nos ensinar e trazer consolo. Agora veja comigo rapidamente, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está vendo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão. Está se referindo ao Velho Testamento, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não se fundamenta no Velho, mas nós nos fundamentamos nos ensinos do Novo Testamento, da Era da Graça. Na verdade, a Bíblia é o nosso livro de fé e prática, com uma ressalva, o Novo Testamento. Então, nossa prática de vida cristã é baseada no Novo e não no Velho. No entanto, nós não desprezamos o Velho, porque o Velho serve de base e também nos ensina profundamente as verdades sobre Deus que nós precisamos aprender e etc.
Então, pessoal, é essa razão porque o Velho Testamento, embora seja o velho, ele traz conhecimento, consolação e tem essa finalidade de nos educar na justiça, no amor, na fé, na esperança e traz consolo a cada um de nós. Então, o verdadeiro cristão, ele conhece bem o Velho Testamento e ele se aprofunda cada vez mais, ok? Então, vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias, inicialmente no capítulo 3 de Malaquias. Nós vamos ler, certamente, alguns textos da palavra de Deus, e eu estou aqui observando o horário, né? Eu acho que nós começamos às 20 horas em ponto, eu creio que sim. Então vamos nos policiar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Capítulo 3, versículo 7 de Malaquias. Olha aí o que diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então, amados irmãos, nesse versículo que acabamos de ler, nós temos Deus dizendo que o povo estava desviado da sua palavra desde muito tempo, desde os antepassados. E ele diz aqui, porque vos desviastes desde a época dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e dos meus mandamentos. E aí Deus está dizendo: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Que coisa, irmãos! Deus está chamando o povo, para o povo tornar-se para Ele. E daí a inspiração do tema, o retorno. O retorno. E ele está dizendo aqui mais no versículo, que o povo ainda perguntou: em que havemos de tornar? Você consegue ver a ironia, o ceticismo, a cegueira espiritual? Deus, através do seu mensageiro, através do seu profeta, está dizendo: olha, vocês estão desviados de mim desde a época dos vossos pais. E eu estou chamando vocês para tornar para mim. E eles perguntam: em que havemos de tornar? Meus irmãos, o livro de Malaquias nos ensina muita coisa, tá? Então, como nós estamos nos despedindo, pelo menos até o final do ano, não é? Nós estamos nos despedindo do Velho Testamento. Eu quero dizer para vocês que o Velho Testamento tem ensinos incríveis para a nossa fé. Então, pessoal, olha, vamos lá. Esse tema foi escolhido pelo seguinte: escutem bem, o livro de Malaquias começa com uma confirmação do amor de Deus pelo seu povo, sabia? Abra bem aí Malaquias capítulo 1, versículo 2. O livro começa, estou na introdução. O livro começa, inclusive eu quero que você veja o meu análise do livro de Malaquias, que está no canal. Veja lá no nosso canal. E eu aproveito para pedir que você veja outras mensagens que estão no canal. E se inscreva e compartilhe, dê o seu like, porque é muito importante a gente ter isso aí para o YouTube entender que você gostou do vídeo, né? Da mensagem. Então vamos lá. O que diz em Malaquias 1, versículo 2? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Meu Deus, irmãos, esse versículo é uma declaração do amor de Deus por Israel. E veja que nesse versículo existe também
um questionamento por parte do povo. Deus está dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas o povo dizia: em que o Senhor tem nos amado? Você consegue ver? Então, o livro de Malaquias, ele trabalha dentro disso aí. Deus mostra uma verdade para o povo, e o povo, por uma questão de cegueira, desvio, lembra do versículo 7? 3:7? Vocês estão desviados desde a época dos vossos pais. Por isso que Deus afirma uma coisa e eles negam. Eles negam. E Deus então prova o que ele está dizendo. Aí Deus pergunta: Jacó não era irmão de Esaú? Mas eu amei a Jacó e não a Esaú. Olha que coisa, irmãos. Deus está dizendo que ele amou Jacó, que é o pai da nação de Israel. Então, e o povo perguntou: em que nos tem amado? Então, amados irmãos, olha isso aqui. Muitos questionavam e duvidavam do amor de Deus. Sabe por que o povo duvidava do amor de Deus? Porque Deus havia disciplinado o seu povo em muitas ocasiões, inclusive no cativeiro babilônico, por exemplo, que nós estudamos aqui muitas vezes na escola bíblica, lembra? Durante o ano de 2022, nós estudamos o Velho Testamento, aqui os livros por livro, na escola bíblica, né? Então, amados irmãos, veja você, o povo questionava esse amor, mas essa é uma característica de pessoas desviadas. Você está me entendendo? Por isso que o povo questionava o amor de Deus. Olha o que eu vou lhe dizer aqui. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa revoltada com Deus, mas eu já, como pastor. Como pastor, eu já vi pessoas revoltadas com Deus. Pastor, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Cadê? Eu orei e não deu em nada. Pastor, cadê Deus que não age na minha vida, pastor? Irmãos, eu já vi pessoas falando mal assim, irmãos, e a gente se sente tão mal. Porque parece que a gente não tem meio de consolar aquela pessoa, de mostrar que ela está errada. É difícil, irmãos, porque a pessoa, ela está culpando Deus, ela está dizendo que Deus não a ama, que Deus não olha para ela, que Deus não ouve as suas orações. Digo, não. Mas é uma característica de pessoas desviadas, irmãos. Quando alguém está desviado de Deus, ele começa a achar defeito em muita gente. Ele acha defeito na igreja, ele reclama da igreja, ele reclama da sua liderança, ele começa a achar defeito até na palavra de Deus, e até mesmo em Deus ele acha que Deus está sendo injusto com ele, irmãos. Olha, pessoas desviadas muitas das vezes se fazem de vítima. Elas se fazem de vítima. Elas erram, pecam, se dão mal, sofrem, fracassam, e depois culpam a Deus. Elas culpam a igreja, elas culpam os pais, elas culpam a família e até mesmo os líderes. Os pastores também não escapam. Ah, meus irmãos, tem muita gente que está apontando o dedo. Olha, você é o culpado do meu fracasso. Olha, você é o culpado do meu erro. Olha, você é o culpado de eu estar nessa vida. Assim. Meu Deus. Culpando a igreja, falando mal da igreja, irmãos. Mas isso é uma característica de pessoas desviadas. Porque aqui o diálogo é entre Deus e o povo questionava o próprio Deus. Aqui não é um diálogo entre eu, um simples mortal, como profeta de Deus, e o povo, não. É um diálogo entre Deus e o povo. E Deus está falando para o povo. Então o livro de Malaquias é um livro importante. Aí eu quero dizer o seguinte, que Deus levanta o profeta, Deus levanta o profeta Malaquias para apresentar pelo menos
4 erros que o povo de Israel estava cometendo naquela época. E ele chama o povo ao arrependimento. Por isso que o tema é o retorno. Certo? Entendeu agora? Então, é nessa conjuntura, é nessa realidade, é nesse clima de um povo duro, de um povo desobediente, de um povo que não estava obedecendo a Deus, que Deus levanta o profeta Malaquias, o último profeta ali que escreve um livro no Velho Testamento. Nós temos um intervalo de 4 séculos até chegar João Batista, até chegar Jesus. Ele levanta o profeta Malaquias e ele traz essa mensagem e ele aponta principalmente 4 erros que a nação, no caso Judá, né, que agora representava todo Israel, estava cometendo aos olhos de Deus. E a mensagem do profeta Malaquias é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de esperança, dizendo: olha, tornai-vos para Deus. Deus está chamando vocês para tornar-se para Ele, antes que venha o grande dia do Senhor. Se você observar no capítulo 3 de Malaquias, Deus está dizendo: antes que Ele venha, porque Ele virá. Está se referindo a quem? O Messias. Olha aí, meus irmãos. Aí, para o estudante da Bíblia, isso aqui é show de bola. O profeta Malaquias também é um profeta messiânico. No capítulo 3 de Malaquias, nós encontramos a pessoa do Messias. E no capítulo 4, também, inclusive de João Batista, o precursor, aquele que iria preparar o caminho para a chegada do Messias. É interessante, pessoal. Convido você a que leia Malaquias com calma. São apenas 4 capítulos. É muito fácil de ler. A minha esposa, que ia pregar essa mesma mensagem, ela disse: filho, eu vou ler Malaquias todinho, já já. E ela leu Malaquias agora, antes de ir para a igreja. Quer dizer, ela passou o dia estudando a mensagem, né, desde o começo da semana, quinta, sexta. E agora ela disse: eu vou ler para ficar tudo fresco aqui na mente, porque a mensagem hoje é baseada no livro de Malaquias. Então, quais são esses erros? Eu quero só frisar essa observação. Malaquias fala da vinda do Messias. Muito bem. E quais são esses erros? Olha aí, ó, o primeiro erro. A falta de zelo pelo culto, irmãos. Irmãos, era um momento tão terrível, pós-exílio, pós-cativeiro. O povo passou 70 anos na Babilônia. Irmãos, eles reconstruíram o templo. Lembra a mensagem de Ageu? Lembra da mensagem de Ageu? Inclusive está no nosso canal. Lembra de Neemias, que reconstruiu os muros da cidade? Lembra do livro de Neemias? Do livro de Esdras? Lembra? São histórias tão marcantes, é dessa época, irmãos. Então Deus levanta o profeta Malaquias para denunciar que o povo não estava sendo zeloso pelo culto. Irmãos, os 70 anos de cativeiro não mudou o coração dos homens e daquelas mulheres. Eles voltaram duros. Sabe de que eu me lembro? Da cadeia, da penitenciária, irmãos. Muitas vezes a justiça condena uma pessoa, um homem, uma mulher que cometeu um crime, e ele pega muitos anos de cadeia. E ele vai para a penitenciária, passa alguns anos preso, e quando ele sai de lá, ele volta pior. Ele sai de lá pior. Muitas vezes revoltado, se junta com os outros lá, mais experientes no crime do que ele. E aquela prisão se torna, inclusive, uma escola para ele. E ele sai, meus irmãos, revoltado, porque não mudou o coração. E ele volta a cometer crimes. A gente vê essa história se repetindo.
o índice de recuperação não é bom, irmãos. Mas a gente percebe, e eu quero aqui dizer para os pastores, dizer para a igreja que os melhores índices de mudança, de recuperação, são na vida daqueles que conhecem Jesus, inclusive quando estão lá dentro. Quando estão lá dentro que conhecem Jesus, irmãos. Eu me lembro que eu fiz o meu TCC, não é, o curso, o meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia nessa área, mostrando o efeito positivo do trabalho religioso, da pregação do evangelho nas penitenciárias. Sabia? Porque tem um poder de transformar quando Jesus entra na vida das pessoas. Agora eu vou voltar aqui de novo para o texto. Irmãos, o povo de Israel voltou do cativeiro, mas eles não eram zelosos. Você quer confirmar comigo? Capítulo 1, versículo 6. Olha aí o que Deus fala, está aí o texto, né? Olha aí, ó. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, o que eu acho interessante é que Deus sempre diz quem é que está falando. É o Senhor dos exércitos. Observe isso. Então Deus está dizendo, se eu sou pai, não é aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Irmãos, isso aqui é tão profundo. Ele diz, a vós outros sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Você está vendo que o povo nega novamente? Você está observando que a ideia aqui é um diálogo? Deus diz uma coisa e o povo diz, em que estamos desprezando o Senhor? Em que nós estamos desprezando? Deus continua o diálogo. Olha o que Deus fala no 7 aí, ó. Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles não honravam a mesa do Senhor. Versículo 8, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o doente, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresente este animal ao seu governador, acaso teria ele agrado em ti e te seria favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, você entendeu? Deus está dizendo, pega esse animal que você está trazendo, essa comida. Sabe por quê, irmãos? Porque no templo existia a mesa dos pães. Eram 12 pães. Eles eram trocados toda semana, irmãos. Era um erro dos sacerdotes. Mas os sacerdotes ofereciam aquilo que o povo trazia. Já já nós vamos ver que isso aqui também envolve o povo. Por isso que o primeiro erro é a falta de zelo pelo culto. Aí aqui, na parte que eu tenho aqui, eu coloquei do povo e dos sacerdotes. Irmãos, eles levavam qualquer coisa para Deus. Jesus amado. Eles ofereciam qualquer coisa. O animal, olha, irmãos, a lei diz que o animal não podia ter defeito. O animal não podia ser cego. O animal não podia ter uma orelha defeituosa, não podia ter um osso quebrado. O animal não podia ter ferida. O animal tinha que ser limpo. O animal tinha que estar em perfeito estado para ser oferecido na casa de Deus. Por isso que a Bíblia fala muito da flor de farinha. Lembra da flor de farinha? A flor de farinha, o melhor azeite da primeira prensada, a farinha flor, esse nome, flor de farinha, quer dizer
a melhor farinha, irmãos. E agora o povo estava dando para Deus qualquer coisa. O povo estava oferecendo animal cego, animal aleijado, o coxo, doente, totalmente desprezando a mesa de Deus, o altar de Deus. E Deus disse: vocês me desprezam. Cadê a honra que vocês estão me dando? Queridos, o que é que nós aprendemos com isso? Escute isso aqui, ó. Havia uma tremenda falta de temor e honra pelo Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo, me assistindo inclusive pelo canal. Olha, quando falta o temor, falta a honra. E quando falta a honra, falta o temor. E uma pessoa, nessa situação, meus irmãos, nós podemos dizer que ela está vivendo aquela realidade de Apocalipse 2,4. Sabe o que diz lá? A igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, eles não estavam honrando a Deus, não havia honra. E a Bíblia diz que quando nós honramos a Deus, nós damos o melhor para Deus. Quando você vai dar um presente para alguém que você muito ama, para alguém que você muito respeita, você escolhe bem o presente, você tem cuidado, até mesmo quando você recebe alguém na tua casa. Irmãos, quando a gente recebe uma pessoa importante para nós em nossa casa, a gente sabe dar o melhor. A gente ajeita a casa, tem gente que faz até uma reforma na sua casa para receber uma visita. Tem gente que compra o melhor para oferecer um almoço. Tem gente que compra até o que ela nem no cotidiano usa. Quando ela honra uma pessoa, ela dá um presente de qualidade. E o povo aqui, meus irmãos, estava dando qualquer coisa. Olha, a falta de zelo pelo culto fazia com que eles levassem qualquer coisa para Deus. Animais com defeitos, cego, como eu falei. E Deus faz uma pergunta: ofereça isso para o teu governador. Irmãos, nós temos algumas autoridades que cercam a gente, né? Nós temos autoridades no poder judiciário, nós temos autoridades políticas, nós temos outras autoridades, os militares, nós temos médicos, nós temos professores, nós temos cientistas, nós temos pessoas importantes na sociedade. Irmãos, ofereça uma coisa dessa para uma dessas pessoas, para ver se ele vai se agradar. Deus está dizendo isso, irmãos. Você teria coragem de oferecer esse animal que você traz para o meu altar? Para o prefeito de sua cidade? Você teria coragem de oferecer esse animal para fulano? Certamente a resposta seria não. Sabe, essa atitude nos lembra a atitude de Caim. Quem é que lembra da história de Caim? Se você não sabe onde está escrito, essa história está em Gênesis capítulo 4, de 1 a 7. Certo? A história de Caim, lembre disso. E o que foi que a Bíblia fala de Caim? Eu não vou ler o texto por causa do tempo, né? Para a gente ganhar tempo aqui. Mas a Bíblia fala claro, meus irmãos, que Abel, como pastor de ovelhas, levou das primícias do seu rebanho. Ele levou a melhor ovelha ou cordeiro que ele tinha no seu rebanho para Deus. Mas a Bíblia diz que Caim pegou qualquer coisa e levou para Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel. Abel levou o seu melhor, mas Caim levou qualquer coisa. E a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. E Caim ficou revoltado, irmãos. Lembra que eu falei ainda agora? Pessoas desviadas costumam ficar revoltadas. Pessoas desviadas começam a achar culpados. E o que foi que Caim fez? Caim matou Abel. Porque ele ficou revoltado. Deus não aceitou a sua oferta.
não se agradou dele e nem da oferta. E a Bíblia diz que Caim matou Abel. E ainda ficou revoltado pela disciplina de Deus. Quando Deus rejeitou, deu aquele sinal para Caim e disse a sentença para ele por causa do seu erro. E Caim ficou revoltado. Mas por que Caim ficou revoltado? Porque ele não teve zelo pelo culto. Ele levou qualquer coisa. Sabe, meus queridos irmãos, o culto de Caim é um culto que Deus não se agrada. O culto de Caim é um culto em que as pessoas o fazem de qualquer jeito. E muitos nos dias de hoje estão oferecendo a Deus um culto igual ao de Caim. Igual dessa época aqui. Sabe por quê? Porque não estão sendo zelosos pela casa de Deus e pelo culto. Olha, você sabe o que Deus está dizendo aqui do povo? Veja comigo Malaquias 1,14. O que diz aí Malaquias 1,14? Olha aí, ó. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande, eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Meu Deus, irmãos, eu não consigo me conter de admirar essa grandiosidade do que esse livro está dizendo. Olha, Deus está dizendo, maldito é aquele que tem um animal bom. Está entendendo? Um animal que não tem defeito. E ele traz um animal com defeito. Enganador. Sabe, Deus está chamando de maldito, de enganador, quem pode dar o melhor para Deus e não dá. Olha, queridos, será que isso não se repete em nossos dias? Tem tanta gente dando o pior para Deus, dando a sua sobra, não dá o seu melhor, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não dá o seu melhor para Deus, e Deus está dizendo, maldito aquele que tem o bom e não dá para Deus. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. É a atitude de Caim que está viva no coração dessas pessoas. É a mesma atitude de Caim. Caim deu o seu pior e não o seu melhor. O culto, meus irmãos, nessa época aqui, olha aqui, a falta de zelo pelo culto. O culto era tão ruim aos olhos de Deus. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10 aí comigo, Malaquias 1,10. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas do templo, para que não acendesses debalde, ou seja, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Meu Deus. Irmão, sabe o que Deus disse aqui? Ah, mas como eu queria que aparecesse um homem que fechasse a porta do templo, que não tivesse culto. Já pensou, meus irmãos? Olha, o culto é o que mais Deus quer. É que nós ofereçamos a Ele um culto perfeito, com adoração sincera, um coração limpo, irmãos. Pela manhã eu disse uma frase, o seguinte, essa frase eu disse que está no livro de D.L. Moody, na biografia. Ele diz o seguinte, o que adianta você lavar o poço e não lavar a bomba? Olha que coisa, irmãos. O que adianta você lavar o poço para ter uma água limpa, mas se você não cuidou de lavar a bomba, olha, tem tanta gente, irmãos, que ele não está oferecendo o seu melhor para Deus. E Deus chegou a dizer que era bom que fechasse a porta do templo, porque Deus não suportava.
Eu me lembro de Isaías capítulo 1, que Deus está dizendo lá em Isaías capítulo 1 também: olha, quando vocês levantam as mãos, quando vocês clamam a mim, quando vocês oram, eu escondo o meu rosto de vocês para não vos ouvir, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Lavai e purificai as vossas mãos, pecadores. Isaías capítulo 1, versículo 13, se não me falha a memória. O próprio Deus dizendo: quando vocês clamam a mim, eu não ouço, e eu ainda viro o rosto e dou as costas a vocês, porque vocês não estão bem. Está vendo, irmãos? Então vamos oferecer o melhor. Eu vou te dizer uma coisa: olha, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aí, dê o seu melhor para Deus. Eu espero que o seu culto, a sua oferta, a sua dedicação não seja como a oferta de Caim. E aí vem uma pergunta aqui que não quer calar. Eu sei que eu demoro muito no primeiro ponto, né? Depois eu tenho que correr, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Que tipo de culto estamos oferecendo a Deus? Que tipo de adoração estamos oferecendo ao Senhor? O que está subindo no altar da sua igreja, meu irmão, minha irmã, meu colega pastor? Olha, tem tanta gente que não merecia estar no altar de Deus, porque a vida dele não está condizente. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado pastor, meu amado irmão, presbítero, bispo, apóstolo, colega, pastor, meu amigo, meu colega, meu irmão amado. Olha, nós temos que ser zelosos com o altar de Deus, porque se nós não tivermos esse zelo, nós vamos pagar caro. Eu quero que você se lembre, eu não vou ter condição de ler, mas se você olhar aqui para Malaquias capítulo 2, versículos de 1 a 5, você pode ver o que Deus disse que aconteceria com os sacerdotes. Olha aí o versículo 1, agora, ó sacerdotes, para vós outros, este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Olha, pastor, meu caro colega pastor, se você não é zeloso com o altar da sua igreja, se você deixa qualquer pessoa subir no altar da sua igreja, se você não é zeloso com o altar da sua igreja, Deus vai cobrar caro isso de você. Isso serve para toda a igreja também. Irmãos, vamos ter zelo pelas coisas de Deus, porque aquele que desprezar o altar do Senhor, aquele que desprezar o culto da casa de Deus, vai pagar caro. E você entende agora por que algumas pessoas pagam caro? Por que algumas pessoas estão pagando caro? Porque com Deus não se brinca, irmãos. Porque com Deus não se brinca. Deus está dizendo aqui na sua palavra que já tinha amaldiçoado. Ele disse: eu vou amaldiçoar vocês, as vossas bênçãos, e já tenho amaldiçoado. Porque vocês não mudam, porque vocês não têm zelo pela minha casa. Tenha cuidado, tenha cuidado. Eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter zelo como pastor. E eu quero dizer que Deus está falando isso com você. Deus está falando isso com você. Você, minha irmã, você, meu irmão, você, pastor, você, líder. Vamos para o segundo erro que o profeta denunciou, né? O casamento com incrédulos e o divórcio, irmãos. Oh, meu Deus. Irmãos, são nesses momentos em que a gente sente: olha, eu sei que o pastor Isaías não está pregando uma mensagem que vai me trazer simpatia das pessoas. Eu sei que eu posso me tornar um pastor talvez até mais odiado do que amado. Sabia, pessoal? Eu sei que eu pregando essa mensagem,
eu não vou atrair membros para a minha igreja. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que se eu pregar essa mensagem, eu não vou atrair membros para a minha igreja. Queira Deus o contrário, que eu esteja redondamente errado. Porque, irmãos, olha, quando a gente vai falar de divórcio, quando você vai falar com casamento com incrédulo, irmãos, oh Jesus, a gente vê, meus irmãos, como isso é tão forte. Olha, meus irmãos, uma das coisas que Deus levanta o profeta Malaquias é para dizer que ele não estava concordando com o casamento com incrédulos, com o divórcio naquela época. E aí eu quero rapidamente, correndo, vamos ler capítulo 2, versículo 11. O que diz aí, ó? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Isso aqui, para a gente ganhar tempo, você pode ler o capítulo 11, 2, do 11 até o 16. E aí, aqui é uma denúncia do povo, que a gente encontra isso lá em Neemias. Neemias, irmãos, fez o povo, na época que ele veio lá da Babilônia, a Bíblia diz que ele fez o povo, meus irmãos, ele fez o povo despedir mulheres estrangeiras com quem eles haviam casado. Você está entendendo? E o povo desfez muitos casamentos. Na época de Neemias, de Esdras, o povo se desfez casamento que tinham feito com pagãos. E agora, na época de Malaquias, o povo, meus irmãos, estava novamente cometendo esse mesmo erro, casando com incrédulo. E Deus então reprova essa atitude. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido. Olha, abominação se tem cometido em Israel e Jerusalém. Porque Judá profanou o meu santuário por causa dos pagãos, viu, meus irmãos? E etc. Olha aí, ó. Vamos ver a questão do casamento e do divórcio, né? A questão do divórcio. Versículo 16. O que diz 16? Porque o Senhor Deus... Vamos ler o 15, 16. Não fez o Senhor o mesmo, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e que somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Lembre dessa expressão, ei, mulher da mocidade. Mulher da mocidade. Quer dizer a primeira. Quando você era jovem. Entendeu? Está ali um casal de jovens, ó, que casaram. Ali outro. Ali outro. Casou bem novo, está aqui outro. Né? Então, pessoal, casou bem novinho, né? A moça com 18, 19, 20, 21, né? Tão lindo. Rapaz com 20, 22. Eu casei com 22, irmãos. 22. Tá? 22 anos quando casei. Olha o versículo 16. Guarde essa expressão, mulher da mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência, a palavra repúdio aqui quer dizer divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Olha aí, meus irmãos. No versículo 14 que eu pulei, né? Eu só li o 11 e passei por 15, 16, mas no 14 fala, olha o que diz no 14. A mulher da tua aliança. Olha aí, ó, no final do 14, mulher da aliança. Mulher da mocidade e mulher da aliança. Você sabe por que Deus odeia o divórcio, irmãos? Olha,
Geralmente, irmãos, as pessoas que vivem um segundo casamento, ou então o que os levou ao divórcio, se não foi aqueles padrões bíblicos, nos padrões bíblicos, você pode ver que muitos vivem, irmãos, uma vida não feliz, uma vida não legal aos olhos de Deus. Irmãos, o divórcio, diz o Senhor, Ele odeia o divórcio. É verdade que muitas vezes, irmãos, há aqueles motivos pelos quais acontece o divórcio. E eu estou aqui na dúvida se entro nos méritos do que eu penso, das possibilidades bíblicas para acontecer o divórcio, mas eu vou me limitar. Eu posso até falar isso na descrição do vídeo, eu posso descrever isso, eu vou escrever sobre isso na descrição do vídeo. Os motivos pelos quais eu entendo que o divórcio pode acontecer. Mas eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que não tinha razão para se divorciar. E eu creio, meus irmãos, que é por isso que Deus está dizendo, eu odeio o divórcio. E eu trago aqui bem estampado 2 tipos de conselho, aos casais e aos solteiros. Olha aí, aos casados. Aos casados eu digo, não se separe, faça de tudo para salvar o seu casamento, lute e peça ajuda. Entre em desespero para salvar o teu casamento. Quem está dizendo é um homem de Deus. E eu estou falando isso com muito temor no coração. Eu estou falando isso com muito temor no coração. Lute pelo seu casamento. Procure voltar a amar profundamente a sua esposa, o seu marido. Lute até as últimas consequências para salvar o seu casamento. Porque o Senhor está dizendo, eu odeio o divórcio. Não se separe. Faça de tudo. Peça ajuda. Ore. Pastor, eu já fiz tudo isso. Ok. Isso é entre você e Deus. Mas Deus sabe se realmente você se esforçou, se você lutou pelo seu casamento até as últimas consequências. E eu não sei exatamente o que aconteceu. Por isso eu não me coloco como juiz no seu caso. Eu não quero ser juiz do seu caso. Mas Deus é o juiz, certamente. E qual é o conselho, meu querido e amado pastor, ou odiado pastor? Qual é o conselho que o Senhor daria para os solteiros? Se segure. Se prepare na cadeira aí para não cair. Olha o meu conselho para os solteiros. Veja bem com quem você vai se casar. Tome cuidado. Cuidado, 1000 vezes cuidado com quem você vai se casar. Ore, busque a Deus, peça a direção de Deus. Não faça isso sem oração, sem jejum. Meus irmãos, hoje, uma pessoa me ligou dizendo, pastor Isaías, eu quero ajuda para salvar o meu casamento. E ela disse, pastor, estou jejuando. Eu disse, certo. Agora vem uma pergunta, será que as pessoas são capazes de jejuar antes do casamento? Será que as pessoas fazem tudo, com toda essa consagração antes de casarem? Olha, querido, eu vou dizer uma coisa. Estou falando para os solteiros, né? Olha, ore, tenha a bênção dos seus pais, tenha a bênção dos seus líderes. Olha, coloque diante de Deus, não seja precipitado, analise bem. E eu digo uma coisa que está fora da Bíblia. Esse meu conselho está fora da Bíblia.
eu aconselho todos os casais, jovens que vão casar, melhor dizendo, que case com a pessoa que enche seus olhos. Irmãos, não case por emoção somente. Moças, case com um rapaz que enche seus olhos, para que amanhã você não tenha inveja do marido da outra. Você não venha cobiçar o marido da outra. Jovem, ei jovem, case com uma moça que enche os seus olhos, para que amanhã você não olhe para a esposa do vizinho e fique cobiçando a mulher do outro. Olha, irmãos, é um conselho de ouro. Além de ter todo esse análise, o tempo acabou, não foi? Mas vamos embora lá. Espero que não corte. Bora lá. Pode mudar. Irmãos, a não entrega dos dízimos e das ofertas. O povo, meus irmãos, estava negligenciando. Nós ficamos no 7, não foi? Malaquias 3:7, lá no começo. Olha o que diz aí, ó. Malaquias 3:7 foi quando Deus disse: tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós. E o povo perguntava: em que havemos de tornar? Aí Deus continua e diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? A resposta de Deus nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Você percebe que todas as vezes Deus diz Senhor dos exércitos? É a assinatura de Deus. Entendeu? Assinatura de Deus. Irmãos, olha aí, ó. O povo havia desprezado. E Deus está chamando o povo, irmãos, a voltar. Ei, essa mensagem, ela está tão perto do Novo Testamento, né? Olha, o inimigo, irmãos, o inimigo, ele sabe o tanto que isso traz bênção para o povo de Deus. Irmãos, a promessa de Deus para quem é dizimista é uma promessa de prosperidade, é um tempo de prosperidade, é um tempo de segurança. E Deus está dizendo: olha, provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Sabe o que o inimigo faz? Cega. Não, você não precisa entregar. Você não precisa entregar o seu dízimo. Irmãos, olha a importância do dízimo para o reino de Deus, irmãos. Para a obra de Deus. Para a vida do cristão. Ouça a voz do Senhor. Ele está dizendo: a mim me roubais, diz o Senhor. Com maldição sois amaldiçoados, a nação toda, porque me roubais. E ele está dizendo: olha, por vossa causa eu vou repreender o devorador, eu vou repreender as pragas, as nações vos chamarão bem-aventuradas. Irmãos, olha, não ser dizimista e não ser um ofertante fiel é não entender o perigo de não fazê-lo. E não entender a importância e a sua necessidade para a obra de Deus, a importância para a sua própria vida. O dízimo e as ofertas, elas são sementes, repita comigo, elas deixam a sua mão, mas não deixam a sua vida. Olha, o dízimo é uma semente, você entrega para Deus, mas Ele não deixa a sua vida. Nunca esqueça disso. Amém? Quando dizimamos e ofertamos, estamos declarando que somos mordomos e que tudo pertence a Deus. Satanás sabe da importância do dízimo e da oferta, por isso ele ataca. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quando nós dizimamos, nós estamos mostrando amor, gratidão, confiança, fidelidade, obediência a Deus e vitória sobre a ganância e sobre a avareza. Eu vou repetir: todo dizimista prova que ele venceu a ganância
e que ele venceu a avareza. A avareza é amor ao dinheiro. E a ganância é querer ter mais, 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 mais. Mas quando você entrega o seu dízimo, você mostra gratidão, amor, fidelidade e essa vitória sobre essas coisas. E aí, ainda tem tempo? 1 minuto? Então vamos lá, olha aí, ó. O último erro. 4. O último erro que o povo praticou, meus irmãos, foi esse aqui, ó. Palavras duras. Palavras duras. Irmãos, quem aqui nunca ouviu uma palavra dura que doeu dentro do seu coração? De um filho. De alguém que você ama. Muitas vezes tem filhos que estão aí reclamando da palavra dura do pai. O papai falou muito duro, doeu. Maridos estão reclamando, dizendo que a mulher falou algo para ele que doeu dentro dele. Mulheres estão reclamando que maridos feriram o seu coração com palavras duras. Você vê pai dizendo: meu filho, eu não esperava que meu filho dissesse uma palavra daquela para mim. Você não já viu esses casos? Você não já viu esse caso? Uma irmã, um irmão diz uma palavra dura que mexe com a gente. Pois olha, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 15, olha o que diz aí, ó. Capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Vós dizeis em que temos falado contra ti. Está vendo? O povo sempre discorda. Versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que o que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, ou seja, os orgulhosos, também os que cometem impiedade e desobedecem, né? E eles prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e ainda escapam. Em outras palavras, eles pecam e se dão bem. Irmãos, olha o que o povo estava pensando, irmãos. O que adianta a gente ficar dentro de uma igreja? O que adianta eu ir para a casa de Deus, obedecer os mandamentos de Deus? O que adianta eu fazer o que Deus pede? Olha aí, ó. Mundano, esse aí que não obedece a Deus, olha aí, ele nem adoece, olha aí, ele prospera. E nós, o que adianta? Irmãos, isso prova um coração desviado, irmãos. Sabe o que isso mostra? Que muitas vezes, irmãos, as pessoas estão servindo a Deus por interesse. O povo dizia: é inútil servir a Deus. O que adiantou obedecê-lo? Felizes são aqueles que desobedecem. Eles prosperam, eles tentam a Deus e escapam. Irmãos, olha, eu vou repetir aquela história. O desviado, ele se revolta. Ele bota defeito. Ele acha defeito. E você sabe onde é que está o defeito? Nele mesmo. Eu quero que você volte para o capítulo 1, versículo 9. Eu estou terminando. Capítulo 1, versículo 9. O que diz aí, ó? Por que Deus não abençoava aquele povo? Olha aí, ó. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que aquele povo não era abençoado, irmãos? Porque Deus está dizendo: vocês clamam a mim, mas será que eu vou ouvir vocês com tais atitudes? Eu quero chamar a sua atenção, porque o povo dizia palavras duras para Deus. Olha, nesses anos de pastor, eu fui ordenado a pastor no ano de 95, irmãos. 30 de dezembro de 95. Eu já vi muita coisa. Sabe que eu era o pastor mais novo na época do meio que eu conhecia, né? Eu sou de 74, irmãos. Eu tinha 21 anos de idade. 21 anos de idade quando eu fui ordenado.
Irmãos, eu vou dizer uma coisa, ó. Eu já vi pessoas dizendo que não adianta, que não tem futuro ser crente. Eu já vi pessoas dizer que não... Irmãos, isso fere a Deus, irmãos. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, cadê? Aonde está o resultado das orações? Cadê? Eu disse: olha, mude a sua vida primeiro. Conserte a sua vida, irmãos. Deus está dizendo palavras que o povo disse, palavras duras. Inútil. Olha, não tenha inveja dos ímpios, porque a Bíblia fala que os ímpios são combustível para o dia do juízo. Eu vou repetir: os ímpios são combustível para o dia do juízo. Nunca esqueça disso. Nunca inveja os ímpios, nunca tenha inveja deles. Salmo 73. E a conclusão é essa aí, ó. E a conclusão é essa aqui. Deus não se engana, Ele sabe quem é realmente justo e quem realmente o serve. Malaquias 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Fique você sabendo que com Deus ninguém brinca e Ele não se engana. E um dia todos vão saber quem realmente serviu a Deus. Aleluia. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém?